Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para conversar com os senhores nesse vídeo, ele versa sobre a vinculação da seguradora que se subroga nos direitos da parte segurada em ação de regresso após ter pago o prêmio, se a seguradora estaria vinculado ao compromisso arbitral celebrado pelas partes originárias. Então, trata-se do recurso especial 1.988.894 de São Paulo, RESP 1988894. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui no suporte fático que delimita a intervenção do STJ na hipótese? Uma empresa brasileira vendeu uma máquina industrial para uma empresa colombiana e havia naturalmente a necessidade de deslocamento da máquina por via marítima. Ela embarcaria no Porto de Santos e teria como destino a cidade de Barranquilha, na Colômbia. Deu-se a contratação de uma transportadora para realizar o transporte por navio e, em razão da vultuosa quantia envolvida, também foi contratada uma seguradora que se encarregou de indenizar a empresa colombiana caso ocorresse alguma avaria na máquina. E aí, naturalmente, para ter desaguado no judiciário, durante o transporte houve um acidente que danificou drasticamente a máquina. Eis que a seguradora pagou, portanto, 4 milhões de dólares de indenização para a empresa colombiana e se subrogou no direito de exigir o pagamento dos danos da empresa responsável pelo transporte. Então a seguradora ajuizou uma ação regressiva buscando ressarcimento em face da transportadora, requerendo justamente o ressarcimento da quantia paga a título de indenização. E aí a transportadora ré alegou a existência de uma cláusula arbitral no contrato de transporte em questão, de modo que a seguradora teria se submetido à cláusula arbitral do contrato firmado após pagar a indenização e se subrogar nos direitos da segurada, a empresa colombiana. A seguradora, por sua vez, contra-argumentou, alegando que a cláusula compromissória de arbitragem seria ineficaz em relação a ela, porque ela não participou do contrato de transporte e não teria anuído ao contrato, portanto, de transporte, não consta a assinatura dela, ela não estaria vinculada à cláusula compromissória, que seria em relação a ela, portanto, ineficaz. A questão chegou até o STJ e já vou adiantar aqui a conclusão. O STJ concluiu que a seguradora está sim vinculada à cláusula arbitral prevista no contrato de transporte marítimo por ter se subrogado nessa ação, subrogado nos direitos da empresa colombiana assegurada, para que possa propor a ação regressiva de ressarcimento. Vou mencionar aqui alguns aspectos relevantes dessa controvérsia. No artigo 786 do Código Civil, nós temos a previsão lá de subrogação da seguradora. Paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Foi justamente o que se deu na hipótese. Essa é uma espécie de subrogação legal, prevista no artigo 346. A subrogação opera-se de pleno direito em favor do inciso 3º. 346, inciso 3º. Em favor do terceiro, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Então, trata-se de uma espécie de subrogação legal que independe de previsão contratual à luz do artigo 346, inciso 3º. Ainda que haja a previsão, como em geral há nos contratos de seguro, ela produz efeitos de pleno direito por conta desse artigo 346, inciso 3º. Só que em ocorrendo a subrogação legal, isso não quer dizer que a seguradora tenha assumido toda a posição do segurado no contrato.
apesar de serem contratos relacionados, o contrato de seguro e o contrato que o segurado celebra, no caso de transporte, são independentes, autônomos e se referem a obrigações distintas, ainda que equivalentes no montante indenizatório. Quer dizer, o transporte é de uma máquina no valor de 4 milhões. O seguro também é da máquina no valor de 4 milhões, mas tem naturalmente objetos distintos. Um é transportar e o outro é assegurar o valor contratado. No contrato objeto de seguro, a garantia do seguro garantia, a obrigação principal inadimplida e demais pactos acessórios decorrentes da avença. Já no contrato de seguro, há tão somente o interesse a ser protegido, o risco do descumprimento do contrato assegurado, que o segurador assume em troca do prêmio pago e do poder de buscar o ressarcimento pela pólice indenizada. Logo, a seguradora não irá se submeter necessariamente à cláusula arbitral, como um efeito direto e automático da subrogação legal, sob pena de se obrigar a seguradora a submeter a um compromisso arbitral decorrente de cláusula compromissória celebrada posteriormente à contratação da apólice securitária. Isso, portanto, não necessariamente teria sido parte do cálculo do risco pré-determinado. Então, o que importa para definir se a seguradora... Veja, a subrogação na cláusula compromissória não é de pleno direito, não é automática. O que vai definir a submissão da seguradora à cláusula arbitral é o fato da seguradora ter tido ciência da existência dessa cláusula compromissória. E no caso concreto, ficou demonstrado que pelas peculiaridades do contrato de transporte marítimo, a seguradora tinha sim conhecimento. Quando a seguradora aceitou fazer o contrato de seguro, nesse caso de transporte marítimo de carga, ela tinha conhecimento prévio da existência da cláusula compromissória no contrato de transporte. Então, quando a seguradora calculou os riscos, ela já levou em consideração, ou já deveria ter levado em consideração, também esse pagamento. Pela previsão do artigo 349 do Código Civil, a subrogação transfere ao novo credor, no caso agora a seguradora, todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Havendo subrogação legal pelo pagamento, há transferência de tudo o que constava, os direitos e os deveres. Esse contrato tem natureza mista. Há um instituto de natureza mista, tanto de direito material quanto de direito processual, dado que são transferidos também as ações que competiriam ao segurado. Assim, tendo sido submetido o contrato previamente à seguradora, a fim de que fosse analisados os riscos provenientes do contrato garantido, entre os quais foi ou deveria ter sido considerado a cláusula compromissória, é inafastável o entendimento de que tal cláusula deve ser considerada como um dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco predeterminado, à luz do artigo 757 caput e 759 do Código Civil, aí em destaque para os senhores. E aí, veja, em razão da presunção, artigo 421 e 421-A do Código Civil, com a redação dada pela Lei 13.874 de 2009. Em razão da presunção de paridade e simetria entre as partes contratantes, bem como à luz do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, nos termos do 421 caput e parágrafo único e 421-A do Código Civil, aquecendo a seguradora em garantir o contrato de transporte marítimo internacional com previsão originária de cláusula compromissória, igualmente não há de se falar em violação à voluntariedade prevista na lei da arbitragem. Então, nesse caso, afastar a subrogação na cláusula arbitral
previamente exposta à aprovação da seguradora e de conhecimento de todos, implicaria submeter as partes do contrato de transporte marítimo ao arbítrio da contraparte na livre escolha da jurisdição aplicável àquele imbróglio, pois dependeria única e exclusivamente da vontade da seguradora submeter a tutela ao modelo clássico de jurisdição, a jurisdição estatal ou a jurisdição arbitral, o que não é condizente com o modelo da instituição de cláusula de arbitragem. Então, a despeito de a subrogação legal em favor da seguradora não importar transmissão automática da cláusula compromissória, nesse caso específico, a ciência prévia da seguradora a respeito de sua existência, da cláusula compromissória no contrato, garante a submissão à jurisdição estatal, como consta do julgado. Eu vou destacar para os senhores. Veja, olha, a ciência prévia da seguradora a respeito da cláusula arbitral pactuada no contrato objeto de seguro-garantia resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, por integrar a unidade do risco objeto da própria apólice securitária, dado que elemento objetivo a ser considerado na avaliação de risco pela seguradora, 757 caput do Código Civil. Destacar outra parte aqui. Hipótese em que o tribunal de origem, soberano na análise do conteúdo fático e contratual, entendeu tratar-se de contrato paritário, em razão do significativo porte econômico da contratante do transporte internacional e do elevado valor do bem transportado, concluindo pela efetiva anuência à cláusula compromissória expressa no contrato. Então, com esses argumentos, o STJ, portanto, reconheceu a vinculatividade e a submissão da cláusula compromissória à seguradora que se subrogou nos direitos da segurada, mas não automaticamente, porque no caso concreto ficou demonstrado que ela tinha sim conhecimento e levou ou deveria ter levado esse risco em conta quanto do aceite e da celebração da apólice, ok? Então, meus amigos, isso que eu queria conversar com os senhores nesse encontro. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.